Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de ler hoje é um texto que se encontra lá na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, no capítulo de número 1, a partir do verso 21. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para a igreja de Filipos: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Aqui nós precisamos apenas nos lembrar que o apóstolo Paulo está preso em Roma, aguardando o seu processo que corre nos tribunais daquela época. E o apóstolo Paulo tem a expectativa de que ele seja liberto, mas ele ainda não sabe se ele será sentenciado à morte ou não. E ele está esperando a decisão que vão tomar com relação ao seu futuro. Mas o apóstolo Paulo, mesmo olhando para essa possibilidade de morte, para a possibilidade de uma sentença aonde irão executá-lo, ele olha para a morte e ele diz o seguinte: para mim, morrer é lucro. E a pergunta que eu gostaria de deixar nesta manhã para você é: o que é a morte para cada um de nós? O que é a morte para as pessoas que andam ao nosso lado? Para muitas pessoas, a morte é simplesmente o término de toda esperança. Para muitas pessoas, a morte é simplesmente o fim de todas as coisas, é a maior de todas as derrotas. Mas a morte não é nada disso para o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo olha para a morte com outros olhos e ele vai dizer: olha, para mim morrer é lucro. Mas veja que o apóstolo Paulo só pode dizer que a morte para ele é lucro, porque a vida para ele é Cristo. Ele vai dizer: o viver para mim é Cristo. Então, a morte não é lucro para todos os homens. A morte não é uma boa notícia para todos os homens, mas para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, para aqueles que entendem que a nossa vida é dele e nós vivemos para ele, para o louvor da sua glória, e tudo aquilo que nós fazemos como que diante de Deus e para Deus. Para estas pessoas, morrer não é a maior de todas as derrotas, mas é simplesmente a nossa libertação. É interessante que no versículo que nós lemos um pouco mais abaixo, a Bíblia vai dizer que o desejo do apóstolo Paulo é partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. E essa ideia de partir que o apóstolo Paulo traz, ele chama a morte de uma partida. Essa ideia de partir é a ideia de alguém que desamarra o seu barco do porto e aquele barco, então, agora desamarrado, ele começa a seguir a sua viagem. É também a mesma palavra que os soldados usavam quando eles estavam ali desamarrando as tendas onde eles montaram acampamento e partindo para um outro lugar e saindo para um outro lugar. Então essa palavra partir é literalmente desamarrar as cordas e ir para um outro lugar. Então nós temos essa consciência de que a morte para cada um de nós é simplesmente desamarrar as nossas cordas que nos prendem aqui neste mundo, para estar com Deus, para estar com Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo vai dizer é infinitamente melhor. Mas o apóstolo Paulo, que não era de maneira nenhuma um homem confuso, um homem indeciso, ele vai dizer nos versos que nós lemos que ele já não sabe mais o que escolher. Porque de um lado ele quer estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas ele também percebe que estando aqui, ele consegue cada vez mais frutos para o Senhor Jesus. E então ele toma uma decisão.
mesmo ele às vezes não sabendo direito o que seria mais benéfico para ele, estar aqui e colher frutos para o Senhor Jesus ou estar com o próprio Senhor Jesus. Ele vai dizer, olha, agora por causa de vocês, eu sei que eu ficarei. Então, nós temos essa consciência de que se nós partirmos, nós estaremos com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas se nós ficarmos, nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai, para ajudar e para auxiliar aqueles que precisam, para dar ainda o ombro amigo àqueles que precisam, para dar um sorriso para aqueles que precisam, para ajudar talvez financeiramente, talvez com um conselho, principalmente aqueles que são da igreja, e para a gente então olhar a igreja do Senhor Jesus sendo edificada e novas pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Esse era o motivo do apóstolo Paulo, de entender que para ele naquele momento era melhor ficar na carne. Nós estamos aqui para honrar o Senhor Jesus com as nossas vidas, com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que nós temos. E se nós partirmos, nós estaremos com Cristo, o que, segundo o próprio apóstolo Paulo, é infinitamente melhor. Então, não há o que temer. Se você estiver aqui, durante o tempo em que você estiver aqui, você está com Cristo. E quando nós fecharmos os nossos olhos, se você entregou sua vida ao Senhor Jesus, você estará com Cristo. Então, segundo o próprio apóstolo Paulo, vai dizer em uma das suas outras cartas, quer vivamos, quer morramos, nós estamos com Cristo. E esta é a nossa grande esperança, esta é a mensagem sobre a qual nós descansamos. Então que você descanse o seu coração neste dia e que você comece a enxergar cada vez a morte com outros olhos, com os mesmos olhos que o apóstolo Paulo enxergava. Deus abençoe demais o seu dia, um grande abraço e até a próxima.